Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Manuela Barros, coordenadora do projeto Regenerar Espiritual, e hoje nós vamos continuar a leitura do capítulo 11, Eleições e Votações em Alfaiás, pelo espírito de Luiz Afonso, do nosso livro Planeta Yas 1, a história de uma das humanidades exiladas que habitam a Terra, tá certo? Então, para quem não estava acompanhando os outros capítulos, o planeta Yas é um planeta que fica em Andrômeda, significa a grande estrela, e Yas, assim como a Terra, se achava uma estrela, mas depois foram percebendo que era apenas um planeta com luas, inclusive. Assim como na Terra a gente tem mais água do que terra, e depois que nós fomos percebendo isso, lá no planeta Iás também, esse nome Iás, na linguagem deles, que são vários símbolos, foram traduzidos, né? Afonso achou melhor colocar esse nome Iás, no sentido de planeta feliz, né? Positivo, yes, né? Da palavra yes, para que nós pudéssemos compreender o contexto de um planeta que hoje é feliz e ditoso e está em transição para a sua celestialidade, praticamente no mesmo período da nossa transição planetária, eles também estão transicionando para um nível maior, que nós estamos aí tentando atingir também, que é o nível da regeneração. Eles passaram há mais de 12.000 anos pelo processo de transição que durou 6 séculos, que foi do mundo de expiações e provas para o mundo regenerado. Então, a transição planetária deles teve uma série de modificações que você pode assistir na nossa playlist Planeta Yas, que está aqui no YouTube, Regenerar Espiritual Project, que esse projeto ele é internacional. Nós enviamos esses livros também para brasileiros no exterior. Nós não temos esse livro ainda traduzido, ainda não. Nós não tivemos recurso suficiente para mandar traduzir e publicar em outras línguas. Mas nós temos aqui as eleições em Alfaiás, que eram bem interessantes, segundo Luiz Afonso. O povo poderia escolher votar ou deixar seu representante da comunidade votar. O representante de cada bairro, comunidade, era escolhido nos centros educacionais com a campanha de sua família e grupo político de ideias. Então, existiam vários grupos familiares e de ideias políticas em que um representante de cada bairro, né, de cada comunidade, era eleito por aquela comunidade. Quando um candidato aparecia, provavelmente ele nem queria se candidatar, como foi meu caso. Ele disse que Luiz Afonso nem queria se candidatar, né? Mas meus pacientes me indicaram e em seguida Laura como vereadora das questões administrativas e políticas da cidade. Quando governei Alfaiás, nem sabia por onde começar. Fui pedindo ajuda de pessoas confiáveis, tínhamos uma internet bem fundamentada, com as ações publicadas e não publicadas dos servidores do governo, como eram suas vidas pessoais ou como eram seus trabalhos anteriores. Assim, poderíamos convidar o trabalhador que aceitasse servir ao povo. Então, eles têm um jeito de lidar com as políticas públicas um pouco diferente da gente. Eles se pautam muito na vida privada da pessoa, né? Como que ela gere a sua família, a sua casa, a sua vida pessoal para ser indicada. Os serviços eram pagos com remunerações e direitos para as famílias escolhidas. Se uma pessoa se tornava servidora pública, ela não pagava impostos para a cidade e tinha todos os direitos básicos de sua família garantidos.
Então não era bem o salário, era um benefício, é como se todos os impostos que a sua família paga, com a sua eleição, né, era um sistema mais cooperativo, então a família toda não pagaria impostos desde que você fizesse o seu trabalho direitinho. Então existia ali uma pressão, né? Vocês sentem que existe uma certa pressão para escolher alguém da sua família que represente ali, e é bom que toda a família comece a cooperar para ser um bom exemplo social. Aí Luiz Afonso vai falar mais, né, sobre isso. Ela poderia ficar o tempo que quisesse servindo e se candidatar a uma função disponível. Isso era bem planejado por períodos de vacância. Às vezes havia erros e problemas de competência. E nesses casos, convidávamos a pessoa a revisar suas ações e procurar outra função que tivesse mais êxito, caso fosse um erro ou problema muito sério que impactasse a sociedade, claro, né? Porque se você não tem competências administrativas e mesmo assim você quer um cargo administrativo, né? Às vezes a sua área não é administração, são projetos sociais, às vezes a sua área é uma área mais humana, uma área menos metódica. Então tudo isso era bem observado. As empresas que patrocinavam projetos sociais não pagavam impostos. Os recursos vinham da natureza e das pesquisas científicas de alto gabarito tecnológico. Logo, tendo uma boa administração, não era necessário cobrar impostos de todos, ou seja, quem cooperava não pagava nada para manter a cidade. Então, você podia pagar os seus impostos com trabalho social. Todas as cidades, inclusive Alfaiás, eram fiscalizadas pelo Estado-Maior e pela alta espiritualidade governante de Iás, ou seja, éramos suficientemente monitorados para não prejudicar o sistema de direitos. Bem, Luiz Afonso diz o seguinte: aqui na Terra nós também somos fiscalizados pela espiritualidade maior, a diferença é que nós não temos consciência disso. Então, nós achamos que tudo passa despercebido, nós achamos que os políticos vão ficar impunes da sua corruptividade, né? Nós achamos que tudo vai só pela justiça da terra, mas não é bem assim que acontece. Tanto é que existem justiças e injustiças que aparentemente são feitas, né, pelo universo, mas estão sendo monitoradas sim pela espiritualidade superior. É a espiritualidade superior que vai coordenando as ações políticas do Brasil, por exemplo, onde nós moramos. Então, o que que ele fala aqui? Nossa moeda era o DON, DOM, dinheiro de origem natural. Tá, gente? Então, DOM, o DON, significa dinheiro de origem natural. O pessoal que leu e depois esqueceu, eu estava até tentando lembrar o significado do DON. Ou seja, ganhávamos pelo que aprendíamos a fazer desde a escola primária. E qualquer produção gerava uma quantia que se acumulava para as crianças comprarem seus brinquedos e os jovens suas tecnologias de estudo e entretenimento. Claro que não era um valor tão alto. Era um pequeno valor, dobrado apenas quando chegavam à maioridade, que era aos 15 anos terra. Então, por exemplo, 15 anos terra seria a maioridade em Yas, com a mentalidade dos adultos de 30 anos da Terra atual. Nossos jovens custeavam seus cursos profundos e mantinham suas casas, caso precisassem mudar de cidade e deixar seus pais e familiares por um objetivo maior, né? A autonomia é algo valioso, assim como a liberdade para os pais e os filhos, seja qual for a estrutura familiar. Então, quem está aí perdido na minha leitura, estou na página 54 do livrinho preto. Quem tiver a nossa primeira versão, a página muda um pouquinho, mas o capítulo é o mesmo, tá? Eleições e votações em Alfaiás.
Então, ele diz aqui o seguinte: dessa forma, as escolas já preparavam as crianças desde os 4 anos para desenvolver o raciocínio lógico e as percepções espirituais naturais e comuns a todos. Logo, ler a mente intencional dos adultos era algo aprendido desde essa pouca idade, para as crianças aprenderem a se defender, né? Como defesa que o Estado garantia ao cidadão para se proteger de abandono ou doença dos pais. Nós acreditamos em Yas que Deus tem um objetivo maior que nossos interesses pessoais. E logo nossa educação é pautada em nossos dons naturais. Então, DON, né, também que Afonso traduziu de uma forma que a gente entendesse. Na verdade, eles usam uma outra palavra, mas que para a gente teria esse significado: dinheiro de origem natural, dom. Né? Então, tinha que ser algo que você colocasse no universo os seus talentos para auxílio da comunidade, porque é uma sociedade cooperativista, não é socialista, como muita gente criticou o livro de socialista, comunista, não é uma sociedade capitalista também, é cooperativista, é um outro sistema que pode se assemelhar um pouco ao capitalismo, pode se assemelhar um pouco ao cooperativismo que nós entendemos hoje aqui na Terra. Então vamos lá. Nós acreditamos em Yas que Deus tem um objetivo maior que nossos interesses pessoais e logo nossa educação é pautada em nossos dons naturais. Não existe necessidade de trabalhar apenas para se sustentar, porque o básico é garantido pelo povo a todos. Então todos que pagam impostos e colaboram, né? Por exemplo, eu sou um médico, uma médica, sou uma professora e eu colaboro, logo você tem direito à educação, porque eu colaboro para não pagar um imposto, entende? O imposto que a cidade precisa existir. Então, existem todo um arquétipo para que todos trabalhem colaborando. Então, você não trabalha simplesmente para se sustentar, como aqui, né? Então, nossa obrigação é cooperar com o que a comunidade precisa, mais do que aquilo que gostamos de fazer. Claro que podemos unir as duas vocações, de servir e de fazer aquilo que gostamos. Como os voluntários hoje, né? Eu estou aqui voluntária, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, e eu estou aqui cooperando com meu conhecimento gratuitamente nas redes sociais para que as pessoas tenham o mesmo conhecimento que eu tenho, mesmo nível de espiritualidade que eu já tenho. E isso tudo feito com amor e dedicação gera energias construtivas para todo mundo. Os valores sociais eram mais importantes do que o dinheiro recebido em si. Nem considerávamos dinheiro, e sim direitos. Em um sentido profundo de bem viver um dia de cada vez, com a segurança da paz interior, do amor ao próximo, e criávamos filosofias de honra, dignidade, para que as crianças já tivessem afinidade com uma reeducação de valores e não de preços, de necessidade real e não de consumo, de solidariedade e não de ganâncias, para usufruir de luxos individuais ou ostentações sem necessidade. Emprego não faltava para ninguém, e os mais habilidosos eram sempre convidados a cooperar um pouco mais. Um sistema assim de compreensão e valores só tende a dar certo e a amadurecer uma cidade, um estado e uma nação gradualmente, pois obedece à lei natural do universo, ao bem comum, né, que nós vimos no livro dos Espíritos, que é a lei do progresso. A gente só progride coletivamente. O segredo de qualquer projeto é o talento aliado com a vontade de fazer o nosso melhor com amor. Então, gente, não existe segredo para algo dar certo. Você tem que fazer
o seu melhor com amor, com boa vontade. Então, é isso que nós fazemos aqui no livro Planeta Yase, que nós fazemos aqui no nosso projeto Regenerar Espiritual, que é essa doação com amor, é a doação do nosso tempo, da nossa saúde, do nosso conhecimento, fazendo aquilo que nós gostamos mais, na hora que a gente pode, mas com uma certa disciplina, um certo regramento, com uma cooperação uns dos outros, tá certo? Se você quer baixar, né, o livro Planeta Yas em PDF ou e-book e pub, que são as 3 formas que nós temos, você pode enviar um Pix para o projeto regenerai@gmail.com e enviar o comprovante eu acho que cada e-book é R$ 10. Mas se você quiser os 2 e-books, o Planeta Yas 1 e o Planeta Yas 2, não, é R$ 15, desculpa, gente. É R$ 15 cada um. Se você quiser o e-book do Planeta Yas 1 e do Planeta Yas 2, aí fica R$ 30 e você ainda ganha de brinde os álbuns musicais do projeto Regenerar Terra, que é o nosso subprojeto aqui da parte musical, que existe desde 2015, e nós estamos torcendo aí para retomar o projeto musical em breve, com um novo instrumento que nós estamos importando aí para vocês sentirem as vibrações da natureza e do alto astral espiritual. Vai ser muito bom para mim e vai ser muito bom para vocês. Então, o sistema cooperativista, ele é assim, ele é um sistema de reciprocidade. Essa é a palavra do cooperativismo, tanto nas políticas públicas quanto também no seu sistema socioeconômico e cultural. Espero que você tenha gostado desse capítulo e até a próxima!